E a Prefeitura de Ribeirão Preto abre licitação para a construção do novo centro administrativo. Um dos pontos que chama a atenção é o valor, 3 vezes maior do que o anunciado. Para especialistas, um investimento que está longe de ser prioridade no município. O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial da última sexta-feira e prevê a contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção do Centro Administrativo de Ribeirão Preto. O novo empreendimento vai ser instalado nessa área, que fica na Avenida Pascoal Inec, e abrigar a Prefeitura e todas as secretarias e autarquias. Para fazer o prédio do zero, o Executivo estima gastar R$ 200.806.071, valor 3 vezes maior do que o previsto inicialmente. Essas obras muito grandes demandam empresas especializadas e nem sempre nós temos essas empresas com a disponibilidade para essas construções. Isso pode gerar uma série de problemas e nós precisamos pensar essas construções tanto do ponto de vista do orçamento, aquilo que vai ser gasto, como em relação ao atendimento para o cidadão, se efetivamente vai surgir mais facilidade de atendimento. E também nós precisamos pensar se isso tudo faz sentido diante das prioridades que nós temos no município. A Prefeitura justificou que a construção do centro vai proporcionar uma economia em relação aos gastos com manutenção e melhores condições de trabalho aos servidores. Além disso, o atendimento ao munícipe também vai ser mais efetivo. Isso porque ele vai encontrar todos os serviços que precisa em um só lugar. A administração afirmou ainda que todos os recursos poupados vão ser revertidos em educação, saúde e promoção social. Na verdade, hoje, a tendência é que a administração adote o teletrabalho, a tendência é que a administração invista em sistemas eletrônicos de atendimento do usuário. Então, os centros administrativos foram muito comuns no passado, porque havia um intuito de juntar os servidores no mesmo local, até para facilitar o atendimento do cidadão. Mas hoje, com as novas tecnologias e governo eletrônico, isso vai na contramão do que se tem feito mundo afora. Demora mais tempo, dá mais burocracia para o município resolver e também você precisa de ter estruturas maiores para atender o cidadão. Na medida que, com a digitalização, você não precisa ter tantos espaços para que o município compareça até o local. A opinião entre os especialistas é unânime. Construir um prédio dessa dimensão com um investimento tão alto não deveria ser prioridade do município nesse momento, considerando tantos outros problemas assidos. Ribeirão tem passado por inúmeros problemas graves, problemas de segurança urbana, problemas até mesmo com saneamento básico, drenagem de águas da chuva, problemas de habitação com uma série de ocupações irregulares que precisam de regularização fundiária. Então, obviamente, nós temos muitos problemas que são graves e investir um valor tão alto em um centro administrativo, num momento em que a gente não precisa de mais edifícios públicos, é realmente um retrocesso. Nós temos, na atualidade, alguns problemas com relação a 9 de julho, que está com a obra parada. Nós tivemos grandes problemas também com a Dom Pedro. Nós temos a ponte de acesso do Royal Park, que está há mais de ano lá interditada. Então, você percebe que a cidade tem um monte de prioridades que estão levando várias pessoas à falência, no caso da 9 de julho e da Dom Pedro, e que não são tratadas assim com a devida urgência e relevância. A administração ainda deveria considerar outros 2 pontos: a insegurança gerada por conta das inúmeras dificuldades registradas nas últimas obras públicas e a necessidade de investir em serviços digitais. Parece que não está sendo seguido as boas práticas dos tribunais de contas. Por quê? A gente não percebe garantias no sentido de que as vencedoras das licitações consigam executar a obra dentro do prazo e do orçamento necessário, da qual eles ganharam. E acaba, como em muitos casos, por exemplo, novamente, a 9 de julho e Dom Pedro, com rescisão de contrato, com postergações que acabam prejudicando ainda mais a população. Hoje, o que se tem feito em matéria de administração pública é evitar ao máximo novas construções, sobretudo as construções muito grandes, que geram altíssimos custos de manutenção e que tendem a se esvaziar ao longo do tempo, porque nós estamos vendo o uso cada vez mais crescente de novas tecnologias, então esses edifícios certamente não vão ter essa utilidade
que se pensa que eles terão. Nós teremos aí um próximo prefeito diferente, porque não existe terceiro mandato e não sabemos se esse prefeito vai estar alinhado ou não com esse tipo de projeto. Então, existe efetivamente o risco de esse projeto ser abandonado no futuro, colocando a perder esses vários recursos que foram investidos. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. E, inclusive, a gente já quer saber a sua opinião. Então, vai lá agora na nossa transmissão que está acontecendo no nosso canal no Facebook, facebook.com/Jornal da Clube. E deixe seu comentário. O que você acha da Prefeitura gastar R$200 milhões na construção desse novo prédio? E aqui no telão, já conosco no nosso canal digital da Clube, está Jair Casquel, economista. Professor, no lançamento do projeto, a Prefeitura previa até um investimento aí na casa dos R$60 milhões. Agora, com a licitação aberta, um orçamento estimado de R$200 milhões. Tem explicação para um aumento como esse na análise do senhor? Boa tarde. Boa tarde, André, a todos que nos acompanham. Tem uma explicação, sim. A explicação primeira e primária é o Fique em Casa. Foi feita uma campanha para ficar em casa. As pessoas ficaram em casa, os preços não. Eles continuaram passeando ao redor do mundo. Então, o que nós temos hoje é um descompasso de preços relativos e nós ainda estamos colhendo toda aquela proposta do Fique em Casa. Consequentemente, está extremamente difícil a gestão dos preços, o orçamento, a estabilidade daquilo que foi orçado, como já foi mencionado. A população tem sofrido inúmeros problemas de mobilidade, segurança, habitação, também saúde. É justo gastar tanto dinheiro num prédio que não vai ajudar em muita coisa e vai deixar essas demandas mais importantes em segundo plano? Então, eu vejo como uma escolha meio que na contramão do processo histórico. A sociedade está se digitalizando. Ribeirão Preto tem muitos vazios urbanos. Será que não seria mais interessante escolher uma determinada área e, ao invés de fazer um prédio, a ideia em si pode ser muito boa, mas escolhe uma área que tenha vários imóveis desocupados e faz uma transferência para lá? Porque, por exemplo, tem enchente. Esse prédio novo não vai resolver o problema de enchente. E aí faz o prédio e a cidade continua tendo enchente. Ou seja, a prefeitura faz um investimento, a gente sabe que as contas não estão nas melhores condições, mas o cidadão continua tendo prejuízo. Então, a minha pergunta é: qual será o ganho social desse processo, em termos de benefícios para a população como um todo, se, de repente, continuar tendo enchente? Ou seja, será que está na hora de fazer isso, ou será que seria mais interessante acabar o que foi começado, resolver as pendências do município, para depois pensar numa obra que eu também tenho dúvida se é tão necessária hoje? Isso demonstra até mesmo uma gestão do dinheiro público quando a gente fala de prioridade de governo, né? Essa questão das prioridades é uma questão que será sempre discutida, e aí cabe também ao Poder Legislativo da cidade definir aquilo que as pessoas ou que os cidadãos escolhem como prioridades. Foram eleitos para isso. Então, eu acredito que hoje, diante da instabilidade que nós estamos, as perspectivas não são fáceis de serem projetadas. Quem acompanha a economia brasileira sabe disso, o momento é delicado, e uma proposta de um novo investimento que vai demorar um bom tempo para ficar pronto, que vai consumir 200 milhões na melhor das hipóteses, porque a gente não sabe o que vai acontecer com os preços de vários produtos que são fornecidos. Então, eu fico pensando, não seria mais interessante aproveitar vazio urbano, faz aquilo que já está pronto, faz uma reforma num prédio, etc., condensa todo mundo numa determinada região, para depois pensar numa coisa nova que talvez fique obsoleta e não tenha utilidade daqui a 20 anos, quando a sociedade estiver mais digitalizada? Agora, um outro ponto que levanta questionamento, né? A prefeitura hoje está no centro da cidade, um local de fácil acesso ali, principalmente para quem depende do transporte coletivo. Indo para esse novo local, aí a mobilidade já fica um pouco mais prejudicada. Parece que não está pensando realmente na população, né? Então, essa é uma outra dúvida que eu tive. Como é que vai ficar a área que vai receber esse investimento novo? Como é que fica a parte de estacionamento, disponibilidade para estacionar veículos, por exemplo, atendimento de ônibus, ponto de táxi e toda uma infraestrutura necessária para viabilizar o funcionamento desse novo prédio? Então, eu fico bem receoso
no sentido de visão de futuro. Ou seja, será que o futuro exige um prédio desse ou será que o futuro exige otimização no uso de recursos e digitalização mais intensa, até mesmo com treinamento para a população? Eu vejo mais nesse sentido. Ficaria mais barato, mais fácil e mais rápido um processo de treinamento. Abre uma escola, ensina o pessoal a usar um terminal de computador, faz um programa que facilite a vida pelo celular, por exemplo. Eu acho que gasta menos, atinge muito mais pessoas e a sobra disso direciona para os pontos críticos da cidade. Eu acho que todos ganham dessa maneira. Faz sentido construir um centro administrativo na reta final de um mandato, Casquel? Bom, primeiro precisa ver se vai começar a construir, porque o fato de abrir a licitação, etc., significa que nem sempre vai começar. O segundo ponto é uma escolha que está sendo feita na atual gestão para o próximo prefeito. A gente sabe quem vai ganhar a eleição? A gente sabe se a população vai escolher o mesmo grupo político? Então, eu vejo como uma coisa meio arriscada. Eu pensaria 2 vezes antes de fazer uma proposta dessa. Professor Jair Casquel, economista, agradeço muito mais uma vez a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço, professor. Disponha, um abraço para você.